Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da classe No Detalhe. Todas as sextas-feiras a gente tem se reunido aqui, eu, com a ajuda dos meus amigos Carlos já está aí com a gente, o Esinaldo que está aí também. A gente tem estudado junto com os nossos amigos que têm frequentado todas as noites das classes, o livro do Apocalipse, com calma, no detalhe, como o nome da classe diz, levando em consideração todos os detalhes, todos os versos, verso a verso, tudo que é relevante, os planos de fundo, plano de fundo histórico, plano de fundo bíblico do Antigo Testamento, e tem sido aulas maravilhosas. Hoje a gente vai iniciar nossa 8ª aula e vamos começar o assunto do capítulo 4. Para aqueles que estão chegando hoje aí, na última aula a gente estudou um pouquinho de uma introdução que seria necessária para a gente estudar os próximos capítulos aí, 4 e 5, principalmente do livro do Apocalipse. A gente viu um pouquinho sobre o plano de fundo do santuário no livro do Apocalipse, como é importante entender um pouquinho o assunto do santuário. A gente voltou lá um pouquinho para Êxodo, para Levítico, e hoje a gente vai, enfim, iniciar o assunto do capítulo 4, o assunto do Jesus Cristo em seu trono, no trono celestial, o livro selado, as honrarias do Senhor Jesus Cristo e várias outras coisas que a gente vai ver no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Seja bem-vindo, Carlos. Bem-vindo, Esinaldo, também. Uma boa noite para vocês. E vamos começar a nossa classe. Já estamos no horário, vamos iniciar. Carlos, você pode orar aí para a gente? Com certeza. Tudo bom com vocês? Forte abraço aí a todos. Vamos conversar com Deus, então. Paizinho querido, amado Deus, nós estamos juntos mais uma sexta-feira para juntos, Senhor, pedirmos a Tua orientação, a presença do Teu Santo Espírito, para que ao abrirmos a Santa Bíblia, a Tua Palavra, possamos de fato extrair dela aquilo que o Senhor quer comunicar a nós. Qual foi a intenção do Senhor a revelar para João, ali na ilha de Patmos, essas informações, e o que destas informações são importantes para os dias de hoje, para o que nós estamos vivendo. Ajuda-nos a compreender, a aprender, de maneira que nós possamos passar adiante este conhecimento. O nosso desejo, a nossa oração, fique com cada aluno desta classe, no nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigado, Carlos. Só lembrando, se você tiver alguma pergunta durante a nossa classe, você pode postar aí no chat. Se não quiser expor sua pergunta, você pode colocar no privado só para mim e eu leio aqui sem mencionar o nome da pessoa para a gente responder aí os assuntos da nossa classe. Ezenaldo, você está aí com a gente? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Vou já colocar aqui o seu slide para a gente iniciar. Nos escuta aí, Ezenaldo? Carlos, acho que ele teve um probleminha com a conexão. Tem problema. Então, vou soltar aqui, a gente vai levando aqui. Quando ele retornar, ele conversa com a gente. Deixa eu só Perfeito. compartilhar aqui a tela. Então, primeira Pronto. coisa, enquanto o Esinaldo está tentando voltar aqui com a gente, na verdade o Esinaldo ele não está em casa hoje, tá? Só clarificando aqui, o Esinaldo ele está num outro lugar aí, teve que viajar, então ele não está em casa e por essa razão ele está fazendo a aula de hoje pelo celular, onde ele está não tem internet. Então, por isso a dificuldade dele, às vezes, aí de conectar. Vamos verificar aí se ele consegue entrar com a gente. Enquanto isso, pega a sua Bíblia, suas anotações, abra lá em Apocalipse, capítulo 4. O pastor Esinaldo comunicou com a gente de maneira muito clara, bem explicadinho, a questão do santuário. E hoje nós vamos conseguir entender melhor essa visão do capítulo 4, que é nada mais do que a sala do trono, né? Que nós vamos entender aqui que essa sala do trono
nada mais é do que uma revelação do santuário, tá bom? Reginaldo, se você conseguir conversar com a gente aí, você dá um toque aí, que eu tô vendo que você tá online aqui, mas não estamos conseguindo lhe ouvir, tá bom? Você dá um toque aí para nós se você conseguir. Acharam aí, gente? Apocalipse, capítulo 4, a visão do trono de Deus. Então vamos ler juntos aqui, né? O versinho 1, tá? E aí a gente já vai entender aqui esse processo aí, tá bom? Então vamos ler juntos aqui. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Okay? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ok? Vamos dar uma pausa até aqui e a gente vai seguindo aqui então. No início aqui da visão, né? Deixa eu só verificar aqui um detalhezinho. Rafa, eu acho que vocês estão ouvindo um clique aí de notificação, né? Vocês estão ouvindo aí ou não? Não? É que eu estou ouvindo aqui, eu pensei que estava saindo aí no áudio. Então, menos mal. Ok. Então, voltando aqui, né? Quando nós vamos lá para o capítulo 1 do Apocalipse, tá? Nós percebemos que a visão começa com Jesus nos candelabros. Vocês lembram dessa informação? Né? E também aparece essa informação aqui da voz de trombeta, né? Que falava lá no capítulo 1, verso 10. Né? Agora nós temos essa informação. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, a informação que nós temos. Vocês lembram lá do capítulo 1, verso 10? O que a gente pôde observar? Qual era o lugar do santuário que Jesus estava lá no capítulo 10, gente? Qual que era o lugarzinho do santuário que ele estava? Vocês lembram? O pastor Isinaldo explicou para nós, se voltar aqui alguns slides, volta ali no slide 22, fazendo favor, Rafa. Né? Só para a gente ver aqui aonde que... Isso, obrigado. Aonde que está aqui, ó, o lugar, aquele lá mesmo. Era o 22? Isso, esse aí. Aqui nós temos o lugar, o pátio do santuário, né? Nessa parte aqui, ó. E aqui nós temos o lugar santíssimo, né? A cortina está cortada aqui para a gente visualizar. Onde ficava o candelabro? O candelabro ficava em qual parte? Aqui tem o lugar santo, o lugar santíssimo, aqui dentro onde fica a Arca da Aliança. Em qual dessas partes aqui fica o candelabro? Então, onde que começou o Apocalipse, lá no capítulo 1? Onde é que ele começou? Lá na visão do capítulo 1. Começou aqui no lugar santo, ok? Começou aqui no lugar santo. Agora, o que nós temos? Nós temos aqui o trono de Deus, ok? No capítulo 4. E a pergunta é, onde fica o trono de Deus? Vocês estão vendo algum trono aqui no lugar santo ou no lugar santíssimo, gente? Vocês conseguem ver algum trono? Tinha algum trono aqui dentro dos móveis do santuário? Não, logicamente que não. Então, o que acontece? O que representa o trono de Deus? É isso que nós precisamos saber. O pastor Isinaldo já falou para nós que uma das representações do trono de Deus era o altar de incenso, né? Essa aqui era a representação, uma parte da representação do trono de Deus, ok? Outra coisa que poderia representar o trono de Deus também
lá dentro do Santíssimo é a própria Arca da Aliança. Okay? Então, nós temos aí, então, no verso 2 e no verso 3, né, que nós lemos, nós temos essa descrição que já é bem parecidinha, então, né, com aquilo que nós já vimos lá no capítulo 1 do Apocalipse, né, onde estava Jesus no início do capítulo, tá bom? Então, o que representa o trono de Deus? Ok? O trono de Deus representa o quê? Então, o trono de Deus representa, ele é a expressão, né, do reino de Deus. E aqui tem toda uma teologia muito importante para a gente entender, que é a teologia do reino, ok? Por que a teologia do reino é importante, né? A gente precisa entender que, dentro da perspectiva do Apocalipse, nós estamos vendo um conflito, certo? Um conflito entre o bem e o mal, mas quem representa o bem dentro desse conflito? Né? A pessoa de Jesus está ali para representar o bem. E o dragão, que vai aparecer lá no capítulo 12, ele representa o mal. Então, o máximo do bem aqui, né, é o cordeiro, né, que deu a vida para salvar os seus filhos. E aí nós temos lá o dragão, né, que é a máxima representação do mal. Então, só para a gente entender um pouquinho aqui o que eu quero dizer com isso. Tá? Quando a gente vai desde o Gênesis, lá do Gênesis, a gente já vai perceber o seguinte, que existe dentro da Bíblia, ali no início já, o conceito do reino de Deus. Quando nós entendemos que Deus é criador, então nós precisamos entender um segundo aspecto, que se ele criou todas as coisas, ele é o dono de todas as coisas. Então qual seria o sistema de governo de Deus? Né? Qual seria o sistema de governo? A Bíblia sempre compara Deus a um rei. A forma como a Bíblia apresenta Deus é como um rei. Então nós poderíamos dizer que ele é o rei soberano do universo. Né? Então, veja só, se ele é o rei, certo? Acompanhe comigo. Se ele é o criador, ele é o dono de todas as coisas. Se ele é o dono de todas as coisas, a Bíblia chama ele de, na expressão dentro, no hebraico, é chamado de Melech, né? Que é rei. Então, várias vezes você vai perceber a Bíblia chamando Deus de rei, né? Melech, Deus é rei. E aí você vê vários textos que falam que o Senhor é o rei soberano, que o Senhor é o rei dos reis, né? O Senhor dos senhores. Essas são expressões que a Bíblia utiliza muito, apresentando Deus como rei deste reino, ok? Agora veja aqui comigo o Salmo, por exemplo, o Salmo 9, verso 7. Pode passando aí os slides, vamos até chegar nesse salmo aí para nós, Rafa. E aí diz assim, ó, o Senhor reina para sempre, ele estabeleceu o seu trono para julgar. Então, esse texto mostra Deus como juiz no trono. Olha o Salmo, Rafa. Vocês estão vendo o slide aí, gente? Opa. Rafa, você consegue passar os slides aqui para nós, aquele que aparece o Salmos 9, verso 7. Pode ir passando aí para nós. Aqui está compartilhada essa tela, Carlos. Ah, é? Salmo 9, verso 7, Salmo 11, verso 4 e 103, verso 19. Perfeito, agora que apareceu aqui para mim. Agora que veio para mim. Então, tá bom. Então, tá aí o texto, né? Olha, um outro texto aqui, ó. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Percebe? Então, veja, aqui nesses versos nós começamos a observar algumas coisas. Que Deus tem um trono nos céus, que Deus tem um templo nos céus. Ele está no seu santo templo,
E aonde é esse santo templo? Nos céus. Então, aquele templo que existia, o santuário que existia aqui na Terra, como o Esinaldo passou na semana passada, era uma figura desse verdadeiro templo, verdadeiro tabernáculo, como a expressão que o apóstolo Paulo utiliza em Hebreus, né? O verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Deus construiu um templo para si, um trono para si, ok? O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe, percebe? Então, o reino de Deus. Então, nesse grande conflito, nessa luta entre bem e o mal, na verdade é uma luta, entre aspas, né? Uma luta por imposição de reino. Qual estilo de reino, qual tipo de governo é o melhor? Esse é o estabelecimento do conflito, ok? Por isso que é tão importante essa descrição do trono de Deus. Para mostrar para nós, dentro do livro do Apocalipse, aqui, isso é tão importante, para mostrar para nós que tudo o que acontece parte do trono de Deus. Vem do trono de Deus. Tudo que tem a ver com a sua vontade, o seu governo, o seu juízo, tudo vem do trono de Deus, ok? E nós vamos perceber o seguinte no Apocalipse, que as pragas, por exemplo, descritas no livro, vêm da onde? Do trono. Né? Quem é digno de abrir os selos do Apocalipse, vem da onde? Do trono. Né? Os anjos que vêm, né, anunciar os ais ali e tudo mais, eles vêm da onde? Vêm do trono. Então, tudo vem do centro do governo do universo, que é o trono de Deus. Então, nós temos aqui um conflito entre dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Ok? Então, veja só. O trono de Deus, né? Ele subsiste para sempre. Olha o Salmo 45, verso 6. Né? O Salmo 93, verso 2 diz: o trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. O Salmo, a Lamentações, aqui no capítulo 5, verso 12: tu, Senhor, reina para sempre, teu trono permanece de geração em geração. Então, deu para perceber aqui a importância do conceito do trono dentro da perspectiva bíblica. Né? Outros profetas bíblicos também tiveram visões do trono. Okay? Vamos falar um pouquinho sobre qual foi a reação desses profetas, como que eles se sentiram ao ter uma revelação dessa sala do trono de Deus, ou seja, do santuário celestial, como é que eles sentiram-se, né? Então nós temos aqui, ó, Ezequiel, ele fala aqui, por exemplo, ó, coisas que aparecem aqui também no Apocalipse, né? O que esse trono tinha ali, né? Aparecem ali os anjos em Ezequiel, né? Você pode acompanhar lá no capítulo 1, dos versos 6 a 25. Né? Você tem miríades de anjos, né? Ezequiel coloca. Ezequiel dá uma descrição do trono de Deus com muitos detalhes, falando inclusive que o trono de Deus ele é brilhante como metal, né? Que ele tem fogo ao redor. Ele também expressa a mesma coisa que nós vimos aqui no Apocalipse, um arco-íris ao redor do trono. Okay? E muitos dos profetas, quando entram, então, né, qual a reação deles quando eles entram em contato com essa sala do trono, em visão? Eles sentem mal, se sentem fracos, eles caem, eles ficam sem ar, né? Se sentem, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não poderia estar diante do trono de Deus, né? Então, ele vê um ser semelhante a um homem sentado no trono, né? Então, essas são aspectos. A voz do onipotente, né? Então, o onipotente, o que pode todas as coisas. Por isso que o modelo de governo apresentado pela Bíblia por Deus, né, é uma realeza. Né? O rei, ele acumula nele todo o poder. Por isso que ele é
onipotente. Não tem divisão de poderes, né? Quem é o judiciário? Como nós lemos aqui, Deus julga, né? Quem é o executivo? Quem que garante as leis sejam cumpridas? Deus, né? Quem é que faz as leis? Quem é o legislativo? Deus, percebe? Por isso ele é onipotente. Todo o poder está concentrado nele. Ele não divide o seu governo, certo? O governo dele é um governo sempre eterno e ele não divide o seu governo no sentido de que ele não permite que alguém vá contrário à sua vontade, tá bom? Nós já vamos falar mais Carlos, sobre o arco-íris e tudo mais. Vamos lá, Rafa. não, nessa questão do trono, eu acho interessante que, como a gente disse no começo, a gente vê que o plano de fundo todo do livro do Apocalipse é o Antigo Testamento. E a gente vê que outros autores bíblicos tiveram essa mesma visão do trono. A visão do trono aparece várias vezes, principalmente no Antigo Testamento. A gente viu aí Ezequiel vê a visão do trono, a gente tem Isaías tem a visão do trono de Deus, Daniel tem a visão do trono. E tem algumas coisas que chamam a atenção que são relacionadas entre essas visões. E uma dessas coisas que fica muito claro no verso 2 aqui do capítulo 4 de Apocalipse é que João viu que um trono foi armado no lugar onde ele viu a visão. A gente vê lá em Daniel 7, que Daniel 7 vê o trono de Deus com rodas. Ou seja, Daniel querendo representar que o trono de Deus era móvel, coisa assim. E a gente vê isso em Ezequiel também. A gente vê Ezequiel tendo a visão do trono de Deus lá dentro do lugar santo. Ou seja, o Esinaldo falou pra gente que o altar de incenso era uma ligação, uma representação do trono de Deus no lugar santo, pois é um móvel compartilhado aí. E a gente vê que, de acordo com essas visões, que esse trono foi armado no lugar santíssimo, que esse trono tinha rodas lá em Daniel. A gente pode ver claras ligações dessas de que o trono de Deus, a presença de Deus estaria nos dois lugares aí, tanto no santo quanto no santíssimo. Poderia se movimentar entre eles. Perfeito, Rafa. E o interessante do que você falou, Rafa, exatamente isso. O trono de Deus tem rodas. Ezequiel mostra claramente as rodas de fogo, né? E são rodas de fogo, né? E aqui no Apocalipse, como nós vamos ver na descrição, né? Os seres viventes se movem, né? E movem o trono. Então, percebe? Olha, outra coisa interessante é que lá em Ezequiel, o trono de Deus, ele vem até o povo de Israel. O trono de Deus sai de lá e vem, né? Então você vê que o trono de Deus se movimenta, né? Interessante essa movimentação do trono. Então, o trono de Deus é um trono móvel, ok? Ele sempre, uma característica interessante, Rafa, é que sempre as descrições do Pai, tá? Todas as vezes que aparece Deus Pai, né? Na verdade ele não aparece, sempre é visto o seu trono. Ele sabe o trono de Deus, mas ninguém descreve Deus Pai, né? É sempre o trono de Deus. Interessante, né? Então, Jesus está sentado no trono. Então, essas descrições que nós vemos, né? De quando se vê alguém no trono, é uma descrição de Jesus. Por que nós podemos saber disso? Anota aí, ó, lá em João, certo? No capítulo 5 de João, mas também você encontra, por exemplo, um versinho bem fácil aí da gente lembrar, o verso de 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 15 e 16. Anota aí, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15 e 16. Lá diz assim, ó, que Deus habita em luz inacessível, né, o qual homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Então, sempre quando a gente vê Deus, a manifestação da divindade, não pode ser Deus Pai. E Jesus mesmo, lá em João, ele disse, sempre foi eu quem o revelei. Né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele sempre foi. Então, quando aparece lá, quem falou com Abraão, né? Quem comeu com Abraão ali, que fala que Deus comeu com Abraão, né? Enquanto os anjos foram para Sodoma e Gomorra, quem era ali? É a pessoa de Jesus. Percebe? Então, Jesus sempre é o Deus revelado. Foi ele que
revelou o unigênito do Pai, foi quem o revelou, diz João. Então, ninguém viu a Deus, ninguém ouviu a sua voz, diz João. Então, sempre é o Filho, tá? Então, veja, lá em Daniel nós temos o seguinte, ó, também um ser divino, no capítulo 7, né? Nós temos lá o fogo no trono, que também aparece aqui. Nós temos os seres celestiais, nós temos o Filho do Homem, né? Que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Um homem vestido de linho, ok? Então, que é a pessoa de Deus, Pai, ali no contexto de Daniel. O corpo com berilo, relâmpago, tocha de fogo, bronze polido. Então, sempre é descrito como algo que brilha muito, com uma luz intensa, né? Que não dá para se ver direito, só uma forma e não a pessoa, né? Exatamente. A voz como o destrondo de muita gente, também aparece lá no capítulo 10, verso 6. Né? E Daniel também tem uma fraqueza física, capítulo 10, verso 8 e 9. Também encontramos isso. Né? Assim como no santuário terrestre, então, a gente tinha ali essa manifestação de Deus que aparecia lá no Shekinah, no lugar santíssimo, né? Que era então o lugar mais importante de todo Israel. Então, o lugar mais importante era o santuário. E dentro do santuário tinha o lugar mais importante, que era o Santíssimo. Então, obviamente que a gente pensa assim, bom, se o Santíssimo é o lugar mais importante, o Santíssimo, né, e a Arca da Aliança representa o trono de Deus. Mas não. Né? Por quê? Porque o trono de Deus tem rodas. A Arca da Aliança representa o trono de Deus, mas não é só a Arca da Aliança que representa o trono de Deus. Ok? Então, também o altar de incenso pode ser também uma representação do trono de Deus, ok? Então, esse era o ponto mais alto, o ponto mais importante. A fumaça que subia do santuário era uma lembrança constante do pacto de aliança que Deus tem com o homem. Por essa razão, né, vocês lembram que em algum momento Deus criou o arco-íris aqui, falou que o arco-íris ia aparecer aqui para nós, aqui na Terra? Vocês lembram o que esse arco-íris representava? Esse arco-íris representava que Deus queria, então, fazer uma aliança. Vocês lembram? Né? Com Noé, no caso, né? Do arco-íris. E vocês lembram o que significava essa aliança? Então Deus disse assim, ó, para que eu estabeleça uma aliança com vocês, para que eu, olha que interessante, para que eu me lembre de não destruir mais o ser humano. Então, esse arco-íris que tem sobre o trono de Deus é o arco-íris da graça, você pode chamar assim. Né? Por quê? Porque mesmo que o ser humano se afaste, Deus olha para o arco-íris e fala, tá em cima do trono dele o arco-íris, para dizer assim, eu me lembro de que eu não vou destruir o ser humano, eu amo eles. Né? E o meu juízo não vai sair, né, para aniquilar com os seres humanos. Né? Então, o arco da graça de Deus. Então, quando o arco-íris aparecer no céu, você lembra, olha, esse arco-íris é aquele arco-íris que tem lá no trono de Deus. E ele é feito para que eu me lembre? Não, para que Deus se lembre, né, de que ele é um Deus de misericórdia, que ele não vai destruir a terra toda, né, e acabar com todos os seres humanos. Então, os sinais de aliança, né, a fumaça que então sobe ali do santuário, é sim, então, um lembrete, né, das orações dos santos que estão subindo, clamando a Deus por misericórdia, e de pessoas que estão firmes na sua aliança. Ok? Deixa eu falar um pouquinho aqui, antes da gente continuar, né? Isso, vou colocar esse slide aqui, e aí eu vou conversar um pouquinho só para a gente pensar qual é o tamanho do reino de Deus. Tá? Se você for lá no capítulo 6 de Isaías, você vai encontrar lá então também uma descrição do trono de Deus, ok? Então vai ali ter uma explicação bem né, detalhada ali, e aí Isaías tem as mesmas impressões. Isaías fala assim,
miserável homem que eu sou, né? Eu sou um homem de lábios impuros e os meus olhos contemplaram o Senhor, né? Estou perdido, ele fala. Então ele achou que ia morrer, certo? E aí você começa a perceber como que Isaías descreve, ele fala ali dos anjos, da voz que sai do trono, de um anjo que pega uma brasa viva do altar, olha o altar de incenso que aparece ali, né? Uma brasa viva que sai lá do trono. E ele toca na boca de Isaías e fala, você tá limpo, seus pecados foram retirados, sua iniquidade foi perdoada, né? Você lembra dessa história? Só que o que eu quero destacar para vocês é que depois dessa experiência que ele teve diante do trono de Deus, né, ele sai então dali e ele começa a descrever coisas extraordinárias. A forma como Isaías escreve agora é bem diferente. Por exemplo, você observa ele dizer assim, uma nação inteira, depois ele ver a grandiosidade de Deus, ele diz assim, uma nação inteira para Deus é como um pingo d'água. Então você já viu aquele pingo d'água escorrendo assim na janela quando chove? Ele diz, uma nação inteira para Deus é como um pinguinho de água. Quando você vê tudo isso lá do trono. Aí depois ele diz assim, não é só um pingo d'água, né? Uma nação inteira para Deus, né? Ele fala, é como um grão de areia. Então você já viu ali o grãozinho de areia bem pequenininho ali quando você vai na praia? Isso é uma nação para Deus. Ele fala, não, é menos ainda, né? Para Deus, uma nação é como a poeira que se levanta. Então aí ficou bem pequeno mesmo. Você nem vê os grãos mais, só o pó ali, né? E aí ele diz assim, uma nação para Deus é como nada. Aí zerou mesmo, né? Mas ainda para Isaías não é o suficiente. Ele diz, uma nação para Deus é menos que nada. Então veja, gente, o que acontece com Isaías ao contemplar a Deus e o seu trono? Uma visão de Deus, uma correta visão de Deus, traz uma transformação sobre a nossa visão das coisas. De todas as outras coisas. Quando a gente contempla a grandiosidade de Deus, todas as outras coisas mudam de significado, mudam de tamanho, mudam de importância. E quando você vê o trono de Deus, quando eles viram ali o trono de Deus, eles ficam completos, esses, né, homens que tiveram essas visões do trono, eles ficam completamente transformados. No momento eles já sentem a sua pequenez, a sua fraqueza, a sua fragilidade, o seu pecado. E depois, posteriormente, eles veem que todas essas outras coisas aqui não têm valor nenhum, porque eles viram o trono de Deus. Percebe? Então veja só, o que nós queremos estabelecer aqui, um raciocínio com você, né, é que o santuário celestial é o centro de comando de tudo o que acontece no universo. E todas as coisas saem do trono de Deus. O seu trono, então, é o centro, né, o centro esférico, diz aqui, né, de todo o universo. Tudo o que acontece sai do trono. Né? O lugar santíssimo e o lugar santo do santuário celestial, né, é a sala de audiência do Criador do universo. Ok, gente? E o mais bonito é que você e eu temos acesso a esse trono de Deus. Como que nós temos acesso ao trono de Deus? Nós temos acesso ao trono de Deus, ao santuário celestial, à arca da aliança do céu, né? Quando nós nos colocamos do lado do reino de Deus. Okay? Por essa razão, quando eu pertenço ao reino de Deus, eu tenho acesso ao trono. E como que eu faço para pertencer ao reino? Peço perdão dos pecados, Jesus me dá a sua graça, é o plano da salvação, né, que me traz o direito de fazer parte do reino de Deus. E aí, quando eu faço parte do reino de Deus, eu tenho acesso direto ao seu trono, em oração. Então, você já pensou, gente? Acompanhe comigo aqui, né? O plano de salvação, ele acontece aonde, então? Onde que acontece o plano de salvação? Pensa comigo um pouquinho. Né? Se tudo parte do trono de Deus, o plano de salvação também sai da onde, gente? Do trono de Deus. Ok?
Então, todo o processo de remissão, de perdão, de aplicação da justiça de Cristo, acontece aonde? Lá no trono de Deus. Vocês entenderam, gente? Então, qual é o lugar mais importante para a salvação do ser humano? O trono de Deus. Porque se Deus não estivesse no trono, não teria juiz para nos julgar e nos absolver. Não teria advogado, né, para interceder por nós diante do trono. Não teríamos um plano, né, de redenção. Então, o plano de redenção, ele parte, sim, do trono. O trono de Deus é o centro da redenção do universo. Ah, mas não é a cruz o centro? Ok. A cruz é o centro para nós que vivemos aqui no pátio do santuário. Vocês lembram que nem todas as pessoas tinham acesso ao lugar santo e o lugar santíssimo do santuário, né? Só os sacerdotes. Isso representava que nós não temos acesso hoje ao santuário celestial de maneira física, nós não podemos estar lá. Mas nós temos o nosso intercessor, que é Jesus Cristo, que intercede por nós à destra de Deus, no santuário do céu. É isso que Hebreus diz. Então, por essa razão, nós temos sim intercessor. Pode ir passando aí, Rafael, os slides, tá bom? Então, nós temos sim esse intercessor que intercede por nós, né? Então, veja só. João, ele vê o trono de Deus cercado pelo arco-íris, né? O símbolo, então, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, como nós já falamos, né? E aí nós chegamos agora num ponto bem crucial, tá? Ok? Para a gente continuar entendendo esse trono de Deus. Que é quem são os 24 anciãos, gente, que aparecem lá, então, no trono, ao redor do trono. Vamos lá. Vamos tentar aí descobrir quem são esses 24 anciãos. Ok? Nós temos alguma pergunta no chat ali? Rafa, eu não cheguei, eu vi que tem alguns comentários aqui, mas não cheguei a ler se tem alguma pergunta. Nós temos uma pergunta, acho que seria legal a gente responder logo, porque esse assunto dos 24 anciãos aí vai ser bem extenso. Você disse aí pra gente que ninguém jamais viu a Deus, ele habita em luz inacessível, mas quando o texto da Bíblia quer dizer aí ninguém jamais viu a Deus, isso também se aplica aos anjos? Será que os anjos não viram Deus em sua glória e majestade, já que eles habitam lá no santuário e tal? Então, gente, essa pergunta é boa, hein? A pessoa se identificou aí, quem fez a pergunta? Deixa eu ver Uhum. quem que é a pessoa. Eu não consegui ter acesso aqui porque tá na... tá aqui. Deixa eu ver aqui. Se inclui os anjos, né? Walker Almeida, ok. Vamos tentar então responder aqui a pergunta do Walker. Bom, vamos lá. Então existem duas teorias basicamente, Walter, sobre essa questão aí. Vamos tentar colocar as duas e você vê aí qual é mais coerente para você, tá bom? Então a primeira apresenta a ideia de que ninguém pode ver a Deus, mesmo os anjos, tá? É como se Deus tivesse uma dimensão inacessível, que ninguém consegue ver a totalidade de Deus. Então a posição é que, porque mesmo no contexto onde não há pecado, você observa ali na revelação bíblica os anjos cobridores. Então aparece lá, existe uma função de anjo, que é um anjo cobridor, que ele cobre a glória de Deus. É como se a glória de Deus fizesse uma luz tão grande que esses anjos então abrissem as asas, fazer uma sombra ali para os adoradores poderem estar na presença de Deus. E aí eles alguns argumentos o seguinte, então, por essa razão, se existem anjos cobridores, mesmo no ambiente de santidade no céu, então pode ser que ninguém pode ser capaz mesmo de ver a face de Deus, de ver Deus como um todo, né? Alguns comparam, e aí eu acho que vai mais para uma linha filosófica, né? Dizendo assim, que nós somos como um ácaro, né? Diante de Deus. Que nós somos, quando um ácaro vê o ser humano, ele consegue ver a totalidade do ser humano? Não consegue. Pelo o raio de visão dele não é amplo o suficiente para ele ver
todo o ser humano. Então, ele vê uma parte do ser humano. E assim seria nós diante de Deus, dizem eles, né? Por isso que é impossível nós vermos a Deus. Eu acho que isso já vai mais para um campo filosófico do que, de fato, um campo do campo bíblico, né? Então, alguns argumentam, sim, que jamais ninguém viu a Deus e nem é possível ver Deus. Okay? Que Deus, então, habitaria nessa luz inacessível mesmo para os seres não caídos. Outros dizem que a luz é inacessível somente para aqueles que estão no contexto do pecado. Então, para mim, eu prefiro essa segunda opção. Por quê? Vou dizer. Porque nós estamos destituídos da glória de Deus, diz Romanos capítulo 3, verso 21. Ok? 23. 3, 23. Né? Você e eu estamos destituídos da glória de Deus. Nós perdemos a possibilidade de estar na presença da glória de Deus. Por quê? Porque do que Deus é feito? Né? Então, Deus é feito de glória. O que é glória? Né? Ah, Deus é glória, mas o que é glória? Okay? Glória são os atributos de Deus, é daquilo que Deus é feito. Então, a Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é o amor. Deus é justo. Deus é bom. Diz que Deus é feito de bondade. Nele está concentrada toda a bondade, toda a justiça, todo o amor. E aí existe uma palavra que talvez é a palavra que resume todos os atributos de Deus. Vocês sabem qual que é a palavra que resume todos os atributos? A palavra é santo. Ok? Porque Deus é mais justo ou mais santo? Mais amor? Deus é mais justo ou mais amor? Tem gente que briga por causa de, não, mas Deus é misericórdia. Não, mas Deus também é justo. Deus vai fazer justiça. Mas Deus é mais justo ou Deus é mais amor? Deus é 100% justo. Deus é 100% amor. Então, Deus é santo. A gente pode dizer assim, ó, Deus é justo porque ele é santo. Deus é amor porque ele é santo. Deus é bom porque ele é santo. Então, a santidade é o maior atributo de Deus. É o atributo que reúne todos os outros. Só ele pode ser santo. Se você for lá em Romanos capítulo 3, verso 10, você vai ver lá, diz, não há justo nenhum sequer. Ou seja, ninguém é justo. Quem é santo, então? Aquele que diz que é perfeito, né? Que não tem pecado, é mentiroso, diz João. Então, enfim, não há nenhum santo. Só Deus é completamente santo. Então, por essa razão, né, nós que estamos destituídos da glória de Deus, não podemos olhar para a glória de Deus diretamente. E aí, você diz, mas por que tem anjo cobridor, então, num contexto onde não tem pecado? Não sei, né? Talvez para fazer ali a sombra, é um aparato a mais ali que tem de tantas coisas que tem no santuário. Não que necessariamente os anjos não caídos necessitem se esconder da glória de Deus, porque eles não têm pecado neles, ok? Então, por isso que os anjos cantam lá, viu, Rafa? Sempre lá no santuário, quando você vê Isaías e Jeremias, Santo, santo, santo. os anjos estão cantando santo, santo, santo. Eles não cantam santo, porque quando eles falam santo, eles estão falando você é totalmente amor, santo, é totalmente justo, santo, é totalmente bom. Então, essa é a música dos anjos, né? Um pouco repetitiva. E Carlos, eu acho que seria legal também a gente, para responder essa pergunta aí, a gente entender um contexto na qual foi escrito ninguém jamais viu a Deus. As duas vezes que essa frase, assim, dessa forma, ninguém jamais viu a Deus, aparece na Bíblia, são dois escritos de João. O primeiro está lá em João capítulo 1, verso 18, e o segundo está lá em 1 João capítulo 4, verso 12. Para a gente entender esses dois contextos, o contexto de João capítulo 1, verso 18 é quando João fala de que no mundo de pecado, Deus veio, a palavra que criou o mundo sem pecado, veio para o mundo de pecado, habitou entre nós e ele revelou o próprio Deus. É como se João estivesse dizendo, olha, já que vocês homens estão destituídos da glória de Deus, Jesus se fez um homem para que vocês pudessem ver a Deus novamente. Quando a gente vai lá para 1 João capítulo 4, verso 12, 1 João 4, eu aconselho até vocês lerem, 1 João 4 onde aparece aquele texto bem conhecido, aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. João está falando a respeito do nosso testemunho pessoal. João está querendo dizer em 1 João 4, olha, os pecadores eles não conseguem ver a Deus. Deus não aparece aqui porque ele é santo, os consumiria. É por isso que o Carlos falou lá da visão de Ezequiel e Isaías,
onde ele se vê perante Deus e diz: meu pai, eu sou pecador, eu vou ser consumido. A gente lembra lá de Moisés. Moisés pede para ver a Deus e Deus diz: olha, Moisés, você é pecador. Se você olhar a minha presença, você vai ser consumido. E aí João, lá em 1 João capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: olha, os pecadores eles não veem a Deus. Cabe a você, através do amor que você compartilha, revelar a Deus. E é esse o texto lá de João capítulo 4, verso 12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Em relação aos anjos, a gente vê várias vezes o desejo dos apóstolos. Já a gente vê lá dizendo: olha, eu vejo agora por um espelho, mas logo eu vou ver Deus face a face. Ou seja, eu sei que o meu Redentor vive, eu verei quando eu estiver no céu, quando a gente estiver livre do pecado, for santo e puder contemplar a Deus. A gente, como o Carlos falou, momentaneamente não podemos ver a Deus por causa de sua santidade, que consumiria nossa natureza pecaminosa. Mas os anjos, eles contemplam sim a face de Deus. A gente tem até as palavras do próprio Jesus falando isso. Quando você vai lá em Mateus capítulo 18, verso 10, você pode acompanhar esse texto. Em Mateus 18, verso 10, onde Jesus diz assim: vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Ou seja, o próprio Jesus diz que todos os anjos contemplam a face de Deus. Por quê? Porque eles não caíram em pecado, eles têm essa possibilidade ainda. E nós teremos essa possibilidade também no céu, quando Deus passarmos pelo processo de glorificação, que a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, e for retirado de nós essa natureza pecaminosa que nos impede de presenciar a santidade de Deus. Perfeito, Rafa. Muito obrigado, maninha. É isso mesmo. Então eu sou também, como o Rafael, pelas evidências bíblicas, mais favorável a essa segunda posição, de que nós não vemos Deus por causa da nossa condição pecaminosa. Mas assim que nos for retirada a condição pecaminosa, então nós contemplaremos a face de Deus. Mas por que tem anjos cobridores, então, Rafa, lá no céu, mesmo num contexto onde não tem pecado? Né? Então, essa é a pergunta que fica, né, para alguns. Mas o ponto em questão né, você vê mesmo em Isaías, diz assim que existem querubins e serafins, né? Querubins que com duas asas voavam e com duas cobriam o rosto. E ali a expressão diz o seu rosto. E ali é ambígua a tradução, viu, Rafa? Você pode traduzir ali como cobrindo o rosto de Deus, ou você pode traduzir como cobrindo o rosto, o próprio anjo cobrindo o seu próprio rosto. Né? E os serafins com duas asas voavam, com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés de Deus. E aí? Será que eram os pés de Deus ou os pés do próprio anjo? Então, os que são partidários mais dessa segunda posição que nós acabamos de apresentar para vocês, né? Que diz que nós não contemplamos a Deus por causa da nossa pecaminosidade, né? Nós não podemos ver Deus no contexto de pecado, Deus Pai, e sim o Filho que o revela, justamente que ali, então, os anjos cobridores são anjos que cobrem Deus e não os seus pés, os pés do próprio anjo, o rosto do próprio anjo, como se eles não pudessem olhar para Deus, ok? Não, eles podem olhar para Deus, sim, tá bom? Então, essas são as posições. Obrigado pela pergunta, muito interessante, viu? Ok. Então, veja, nós temos, então, 3 posicionamentos, basicamente, sobre essa questão dos 24 anciãos, tá? Vamos lá. Gente, só deixa eu falar uma coisinha sobre o reino de Deus antes da gente entrar ainda nesse ponto, que me veio à mente aqui, a gente mudou de assunto e eu acabei não falando. Mas essa questão da teologia do reino, ela é muito, mas muito importante. Um dia, pare só para estudar. Para você ter uma ideia, Jesus disse assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas. Então, o reino de Deus é uma coisa muito interessante para você parar, estudar, analisar, tá? O que é o reino de Deus? Como é o modelo de governo de Deus? Tá? Como que eu amplio o reino de Deus? Como eu trabalho para o reino de Deus? Como eu vivo no reino de Deus? Que tipo de personagem eu sou no reino? Eu sou um servo? Sou
Sou um discípulo? Sou um filho? O que que eu sou no reino de Deus? Legal, né, gente? E a gente pode conversar muito sobre isso aí, mas só para vocês verem a importância dessa teologia. Essa é uma das teologias centrais da Bíblia, tá? É uma das sistemáticas centrais da Bíblia, a teologia do reino. Vamos falar dos 24 anciãos? Então, os 3 posicionamentos são, talvez seriam anjos, 24 anjos especiais. Ok. Outra posição seria seres não caídos de outros mundos. Será? 3, salvos que já foram transportados para o céu. Tá? Então, o texto diz que os 24 anciãos estão vestidos de vestiduras brancas e com coroas de ouro na mão. E aí eu vou pedir uma ajuda para o Rafa aí. Rafael, lê para nós do verso 5, tá? Até o verso 7, por favor. Vamos lá, só que eu estava em João. 4, do verso 5 ao 7, diz assim: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. Obrigado, Rafa. Bom, os espíritos a gente já sabe o que é, né? Lembra que a gente estudou lá dos 7 espíritos, né? As 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos, a representação do Espírito Santo na sua plenitude, por isso o número 7, né? Nós já vimos isso lá no início, quando apareceu lá no capítulo 2, né? Os 7 espíritos das 7 igrejas, certo? Então nós já vimos isso. E agora, Rafa, você tem uma explicação aí para nós do que são esses 4 seres viventes e o que eles representam, Rafa? Acho que a gente poderia trabalhar logo o verso 4, que diz dos 24 anciãos. Aí depois a gente passa para os seres viventes, que os seres viventes, por mais difícil que pareça, a gente vai matar com um texto só, com uma visão de Ezequiel e uma visão de Isaías. Então a gente poderia, quem sabe, trabalhar esses 4 seres viventes aí. Eu queria, Acho que já a gente está... Diga lá. eu ia matar matar, né? Não, né? Eu ia colocar aqui os 4 seres viventes primeiro, que vai ficar mais fácil para a gente entender os 24 anciãos. Mas se você quiser, a gente vai nessa ordem então, tá bom? E você Então bora. aí você já Bora. acha os textos para nós aí, daí dá tempo de você achar os textos para nós ali que explicam Tá, os Ezequiel 4 seres capítulo 1, viventes. Ezequiel capítulo 10. Uhum. Então você acha os textos aí para nós, eu vou comentando Tá, então aqui, tá bom? Então vamos lá. tá bom. Então o que nós temos dos 24 anciãos vestidos de vestiduras brancas, né? Ok. Então na Bíblia, né, os anjos nunca tiveram foi utilizado esse termo para se referir aos anjos, certo? Qual é o termo? O termo é presbíteros, ok? O termo do grego, que foi traduzido aqui como anciãos. Então, anciãos ou presbíteros são é a mesma coisa. Não tem o presbítero lá da igreja, né? Ou o ancião da igreja? Então, é a mesma coisa. Só uma palavra está no português e a outra está no grego aportuguesado, né? Mas o presbíteros é o termo grego que aparece aqui para anciãos. E o que significa esse termo presbíteros? Okay? Presbítero significa uma pessoa experiente. É isso que significa. Na maioria das vezes significa alguém mais velho, né? Alguém com mais experiência. Esse é o primeiro significado. Tá? Então guarde esse significado aí. O segundo significado que eu quero trazer para vocês da palavrinha presbíteros é representante, ok? Você não tem o presbítero lá da comunidade, o ancião da comunidade, o que ele é? Ele representa aquela comunidade, né? Ele representa aquela igreja, ele é o representante da igreja. Essa é a função, a posição dele. Então, pode aparecer, pode
ser entendida também como representantes. 24 anciãos, 24 representantes. Representantes do quê? E aí fica a pergunta. Não sabemos do que eles seriam representantes. Calma aí, que nós vamos ampliar mais aí esse assunto, tá? Então, nós já vimos que esse termo nunca é utilizado para anjos, né? Para os anjos, são utilizados outros termos, tá? O termo mais comum, quando vocês for nesses textos aqui que estão colocados, o termo mais comum para anjos é o termo ángeles, ok? Que é mensageiro, que significa mensageiro de Deus, né? Ou enviado de Deus aparece também, tá? O enviado, o mensageiro, né? O termo enviado é o termo apostelo, né? Que aparece também às vezes para os anjos, mas nunca aparece o termo presbíteros, ok? Então aparece termos como mensageiro ou enviado, mas nunca aparece como presbítero, ok? Ou como ancião. Então, pouco provável aqui ser anjos nesse contexto. Aí a segunda, então, posição apresenta como sendo seres não caídos, seres não caídos, mas habitantes de outros mundos, né? Que não caíram em E pecado. Carlos, Pode só em falar. relação aos 24 anciãos e os anjos, a gente vê que os 24 anciãos eles estão assentados ao trono junto com Deus. Ao lado de Deus. A gente vê isso no capítulo 5, no capítulo 11, volta esse assunto. E a gente nunca vê em toda a Bíblia anjos assentados em tronos. A gente vê eles servindo a Deus e tudo, mas nunca a gente vê a posição do anjo assentado ao trono. E esses 24 anciãos, eles estão assentados em tronos ao lado de Deus. Isso é Olha, incomum na Bíblia para anjos. bem legal essa observação, viu? Bem comum mesmo. Então não fecha com os anjos, certo? Quem será que poderia sentar no trono com Deus? Ok? Então vamos lá. Vamos ver se cabe aqui aos seres não caídos de outros mundos. Ah, mas como é que eu sei que existem outros mundos? Será que existem outros mundos mesmo? Né? Teriam seres nesses outros mundos, né? Existem extraterrestres? Sim, existem, né? Deus não é desse mundo, nem os anjos são desse mundo. Então são seres extraterrestres. Lógico. Mas agora, será que existem outros mundos? Então, se você for lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 12, e não só lá, mas em vários textos da Bíblia, né? Nós temos assim, por exemplo, louvem a Deus, os salmos dizem assim, num paralelismo sintético, né, ascendente, diz assim, ó, louvem a Deus todos os povos. E aí, louve também toda a terra. Ué, mas todos os povos e toda a terra não é a mesma coisa? Não necessariamente no contexto bíblico, tá? Então, às vezes, dependendo do contexto, quando a Bíblia fala de povos, está se referindo de povos que às vezes nem são aqui do nosso mundo, do nosso planeta, certo? Então, o plural, a utilização de algumas terminologias, principalmente do plural em alguns textos, nos ajuda a entender. Vou usar o exemplo aqui para vocês, ó, de Apocalipse capítulo 12, verso 12. Acompanhe aqui comigo, certo? Quando Jesus ali finalmente vence, né, na cruz do Calvário, Satanás é expulso do céu, então, ó, ele coloca aqui no verso 10, por exemplo, então ouvi uma grande voz do céu, proclamando. E quando usa a palavra céu no singular, está falando de um céu só, que é lá o lugar onde fica esse trono de Deus, que é também chamado de céu, tá? Lá onde é o santuário de Deus. Mas observa, lá no céu os anjos cantam. Quem habita no céu? Deus e os anjos. E eles cantam assim, ó, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo e tal. E eles vão cantando, ó, verso 11, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e tal. E os anjos fazem essa comemoração. E aí eles olham para a terra e falam, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, tá? Mas eu pulei uma partezinha aqui muito importante de propósito, que essa é a parte que eu quero destacar, tá bom? Que quando os anjos estão cantando da vitória, eles convidam mais gente para cantar junto.
E quando eles proclamam, convidam essas pessoas, e eles dizem assim, ó, verso 12. Por isso, festejai, ó céus. Percebe o plural agora. Antes ouvi uma voz do céu, no singular. Agora, festejai, ó céus, e vós que neles, observe o plural, neles habitais. Ok? Então aqui não está se referindo apenas ao céu, o lugar do trono de Deus, mas ao céu galáctico, ao céu onde estão as outras galáxias, os outros mundos. Ok? E o trono de Deus é o centro de tudo isso. Da onde ele governa todo o universo. Então, povos na Bíblia, às vezes, não se refere apenas aqui aos povos aqui desse mundo. Todos os povos louvem a Deus. Não é só daqui desse mundo. Todas as nações, incluindo, né, nações de outros mundos, também louvam a Deus. Perceberam aqui? Então, nós temos vários outros textos na Bíblia que confirmam, né, essa presença de seres não caídos, como, por exemplo, lá o livro de Jó, no capítulo 1, quando fala lá sobre a reunião que Deus faz com os seus anjos. Não, com seus filhos, né? O que esses filhos são? Essa expressão filhos, nem todo mundo recebe essa expressão filhos dentro do conceito bíblico. Olha pessoas que são chamadas de filhos de Deus, né? Adão, ok? Jesus, né? Satanás também. Então, essa terminologia, por quê? Porque esse termo é porque eles são o mais importante daquela espécie, daquele ser criado. Né? O mais importante dos anjos era Lúcifer, que se tornou Satanás. O mais importante dos homens era Adão, mas depois Jesus veio para ser o segundo Adão, porque ele caiu. Esse Adão não cumpriu com o seu papel. E não pôde mais ser o nosso principal representante. Jesus veio nos representar, então, como segundo Adão. Por isso, Jesus também é chamado como filho de Deus, ok? Mesmo não sendo filho, sendo também o próprio Deus. Então, percebe? Esses termos, né, utilizados como filhos, esse mesmo termo aparece lá em Jó. E lá diz que os seus filhos vieram para se reunir, né, diante de Deus. Uma reunião dos filhos de Deus. Né? Efésios, também no capítulo 1, verso 21, capítulo 3, verso 20, né, apresenta também essa realidade de que nós somos feito espetáculo para as nações. Né? Então, quem está observando a nossa vida aqui na Terra, gente? É só nós? Só os anjos? Não. Tem outros seres também expectantes aí, né? Pela nossa vitória, ok? Então, Carlos, por favor, Rafael. eu acho que tem um ponto legal para essa questão dos seres não caídos, assim, poderia ser muito pertinente dizer que seriam seres não caídos. Por quê? Porque eles são chamados de presbíteros, que são representantes. E o que acontece? Lá em Jó, capítulo 1, verso 6, a gente vê, o Jó capítulo 1, a gente vê uma reunião no céu, onde esses filhos de Deus são os representantes de cada mundo não caído. A gente crê assim. Efésios capítulo 1, capítulo 3, Colossenses 2:10, tratam dos principados, das potestades, de representantes do céu. Então, quando a gente vê a Bíblia se relacionar a seres não caídos no contexto bíblico, a gente vê esses seres como representantes desse mundo. Provavelmente, como diria Adão e Eva, no nosso mundo, se nós não tivéssemos pecado, eles seriam os representantes. Só que tem um fato curioso nessa questão do representante. O representante dos outros mundos, eles são representantes de governo. E tem um detalhe curioso nos 24 anciãos, é porque os 24 anciãos, eles usam coroas. Essas coroas dos 24 anciãos, lá o livro do Apocalipse traduz por Stéphanos. Essa coroa Stéphanos é a mesma coroa que Paulo. Deixa eu só ver o texto aqui, eu até anotei aqui para a gente ver direitinho esse texto. É Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. É a mesma coroa, você pode procurar aí depois para a gente ler, Carlos. É a mesma coroa que Paulo disse que ele receberia quando Jesus voltasse. A gente tem dois nomes no grego para coroas na Bíblia. A gente tem o Stéphanos, que é a coroa do redimido,
e a gente tem o diademas, que é a coroa do governante. Então seria estranho esses governantes de outros mundos estarem usando estéfanos, coroas de redimidos, e não diademas, coroas de governantes. Então, por isso aí a gente já pode cortar um pouquinho essa questão dos seres não caídos. E a gente fica pensando também pelo número, né? Se a gente leva pelo pé da letra, eles são seres não caídos, por causa lá que eles estão no céu, representando a Deus, a gente fica pensando, mas 24, só 24, na imensidão do universo, né? De tantos planetas, de tantas galáxias, de tanta coisa, de tantas possibilidades, Deus como tendo a essência da criação, a essência do amor. Será que nós teríamos só 24 representantes de 24 mundos não caídos? Talvez seja um número pequeno demais. Mas essa questão da coroa, do estéfanos e do diadema, acho que já mata um pouquinho aí. Esses 24 anciãos usam coroas de redimidos e não coroas de governantes. Muito bom, Rafa. Mais uma vez, ampliando aí para nós a visão, né? Então, de fato, gente, né? Existem... o que leva muitas pessoas a crerem de que poderiam ser seres não caídos é justamente o conceito de que um segundo significado da palavra presbíteros, não é o primeiro significado, como diz, mas o segundo significado da palavra presbíteros seria, então, representante. Aí seriam representantes, então, do quê, né? Mas eles podem, sim, representar o quê, gente? O que eles representam, então, se eles não são seres de outros mundos? O que eles representariam, então? Né? Eles representam os redimidos, né? Os primeiros que foram redimidos pela própria coroa que o Rafael colocou para nós, então, né? Então, salvos no céu. Então, essa é outra possibilidade que nós apresentamos. Então, pessoas, né, que já foram salvas para o céu. E quem são essas pessoas? Nós temos lá, por exemplo, na Bíblia, o contexto de Enoque, que foi transladado, né, que não passou pela morte. Temos Elias, que também não passou pela morte. Temos Moisés, que não passou, né? Passou pela morte, mas depois lá em Judas nós vemos que o corpo dele foi ressuscitado, Judas verso 9, né? E os que foram ressuscitados também. Então, alguns ressuscitaram. Quando que essas pessoas ressuscitaram? Né? Ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Então, você tem os textos aqui, ó, Lucas, capítulo 9, verso 28 a 36. Mateus, capítulo 27. É aqui, ó, de Mateus. Eu sei que é esse. O de Lucas eu não estou lembrando se é esse texto aí. Mas o de Mateus eu lembro, 27, versos 51 a 53, fala para nós dos salvos que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Ok? Veja o que é esse texto aqui de Lucas 9, verso 28, Rafa, fazendo um favorzão para nós, que eu não estou lembrado desse verso aqui. E aí nós temos Efésios também, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Achou aí, Rafa? Tá no mudo. Lucas é a transfiguração, pastor Carlos. Exato. Moisés e Elias. É isso mesmo, é a transfiguração. Exato. Lucas capítulo 9, exato. Exato. Ô, Esinaldo, você tá aí? Ajuda a gente, Esinaldo. Aí, Carlos, tem um negócio legal aí, que acho que é bom a gente comentar. Tem um outro detalhe também muito forte. A gente viu várias visões do trono de Deus e do céu no Antigo Testamento. E em nenhuma dessas visões do Antigo Testamento aparecem os 24 anciãos. Em nenhuma dessas visões os 24 anciãos aparecem. E se eles fossem realmente... Os 4 seres viventes aparecem, né, Rafa? Aparece, a gente vai já ver eles, já dando spoiler, como figuras angélicas. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso assunto dos 24 anciãos. Os 24 anciãos, eles não aparecem em nenhuma cena do santuário no Antigo Testamento. Ou seja, provavelmente, eles não estavam lá nessas cenas do Antigo Testamento. Eles é como se fossem seres celestiais novos lá no céu. Porque só João consegue ver eles após a morte de Cristo. O Carlos falou aí do texto de Mateus 27, 51. No texto de Mateus 27, 51, até 51 ou 53. Acho que valeria a pena a gente ler esse texto. Mateus... Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia.
Vou ler aqui, Rafa. Então, Lê aí, eu já vou para o próximo de Efésios. Lê isso, do verso 51 até o 53. isso. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ok? Ou seja, a gente viu que na morte de Jesus, muitos ressuscitaram. Muitos ressuscitaram. E um texto que ajuda a gente foi esse que o Zinaldo colocou aí no slide de Efésios 4, versos 7 e 8, que diz pra gente que quando Cristo subiu ao céu, quando ele subiu às alturas, ele levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, ele levou alguns cativos da morte com ele. Ou seja, já que não são anjos, não tem como ser anjos, já que não tem como serem representantes de outros mundos, só nos resta homens redimidos, salvos, que passaram pela experiência de serem ressuscitados. A gente tem outros indicativos, já disseram até no chat aqui pra gente, além das coroas de Estéfanos, a coroa dos redimidos, eles vestem também vestiduras brancas, que Muito bom. são exclusividades daqueles que são justificados. Uhum. Então, o que a gente pode ver aí? Que provavelmente esses 24 anciãos é uma representação simbólica daqueles que Jesus levou consigo, que ressuscitaram, e Jesus levou consigo quando ascendeu ao céu. A gente pode ver isso como um indicativo muito grande. Eles são, postaram até aqui no chat, as primícias, exatamente, as primícias daqueles que dormem. E a gente vê isso de uma forma muito clara. Rafa, enquanto você lê para nós aí o Efésios, eu vou comentar o seguinte. O número 24, né? Esse número também é importante a gente pensar um pouquinho nele, certo? Vamos pensar aqui no número 24, tá? Será que esse número identificaria alguma coisa para nós? Então, dentro dos números simbólicos da Bíblia, nós temos, por exemplo, nós temos o número... Quantas foram as tribos de Israel? 12. Quantos foram os discípulos de Jesus? 12. 12 mais 12? 24. Né? Então, sempre quando há uma representação, observe bem, quando há uma representação do povo de Deus, o número 12 é utilizado. Quantos estarão vivos quando Jesus voltar? Nós vamos ver lá no capítulo 7, né? Que são 12 vezes 12 mil, que é 144 mil, certo? Que é o número 12. Tá? Então, esse número 12 é um número simbólico que representa o povo de Deus. O povo no Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. Os 24 anciãos são exatamente essa representação da Igreja de Deus como um todo, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os 24 anciãos seriam, então, aqui pessoas que já foram redimidas e que representam o povo de Deus lá no céu. Okay? Lembre-se também, que aqui em Lucas 9, só, Rafa, terminando o meu argumento, em Lucas 9, aqui, se você ler o verso 31 do capítulo 9 de Lucas, depois que o Ezinaldo aqui refrescou minha memória, veio aqui a minha memória de volta. Lá no versinho 31, aparece o motivo porque Moisés e Elias apareceram ali. E eles disseram assim, vai para Jerusalém. Por quê? Porque Jesus estava com medo de ir para Jerusalém. Os discípulos dormiam em vez de orar. E eles apareceram ali dizendo, vai para Jerusalém. Porque lá você vai fazer, né, cumprir para salvar a gente que está aqui. Elias representando aqueles que não morreram e que um dia estarão no céu e nem passarão pela morte. Está aqui Moisés representando todos aqueles que morreram e ressuscitaram, né, ou ressuscitarão. Então veja, está aqui Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. Então veja, essas pessoas que ressuscitaram, eles têm um grande nível de representatividade. Por isso a palavra presbíteros funciona para eles. Né? Representantes. Ok?
Então, mais um argumento aqui também. Rafa, agora. Tá, só antes da gente ler, já que tu tocou no ponto do 24, a gente falou aí sobre a questão da tipologia do santuário, né, que o livro do Apocalipse é uma referência bem direta ao santuário, e a gente tinha no santuário terrestre a figura dos 24 anciãos, ou dos sacerdotes, perdão. E o interessante é que você buscar um texto lá, eu até separei esse texto aqui, é o texto de 1 Crônicas, capítulo 24. Você pode ler em casa aí, depois do verso 4 até o verso 19. Em 1 Crônicas, capítulo 24, verso 4 a 19, vai falar sobre o rodízio dos sacerdotes na terra. E o curioso é que esses sacerdotes eram divididos, o serviço deles era dividido em 24 sacerdotes que estavam lá, 24 turnos de sacerdotes que estavam servindo a Deus. Então, talvez esse número dos 24 anciãos seja para simbolizar a representatividade desses sacerdotes lá da tipologia do santuário, desses 24 turnos de sacerdotes que eram chamados de príncipes da casa de Deus ou de oficiais de Deus, lá em 1 Crônicas 24, verso 5. É uma tipologia também dos sacerdotes lá do Antigo Testamento. A gente poderia levar isso aí. Em relação ao texto lá, Carlos, de Efésios capítulo 4, verso 8, eu queria ler aqui em 3 traduções, que eu acho que essas 3 traduções vão ajudar a gente. Primeiro, na Revista Atualizada, tradução Revista Atualizada, Efésios capítulo 4, verso 8, diz assim: por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Talvez essa tradução aí mais dura, mais rígida da Revista Atualizada não ajude a gente muito. Mas eu queria ler em outras 2 versões. A NVI, a Nova Versão Internacional, que Efésios capítulo 4, verso 8 diz assim: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E eu gosto de uma outra versão também, uma das minhas favoritas da Bíblia, a NVT, a Nova Versão Transformadora, que diz assim: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros consigo. Ou seja, a gente vê que quando Jesus ele sobe aos céus, ele leva muitos desses prisioneiros, desses cativos da morte. E a gente viu lá lá a gente vai ver ainda no livro de Apocalipse que um dos últimos que vai ser derrotado, os últimos cativeiros derrotados vai ser o da morte. Então Jesus leva esses ressuscitados, que ressuscitaram provavelmente na ocasião da sua morte, ele leva para o céu consigo esses homens representados aí, esses seres humanos representados aí pelos 24 anciãos, quem sabe uma tipologia do santuário. Muito bom, Rafa. Fantástico. Então, eu acho que está bem explicado, né, Rafa? Quem são os 24 anciãos aí, ok? Rafa, eu queria agora que você desse a luz para nós, lendo os textos, de quem são, então, os 4 seres viventes que aparecem ali. Vamos lá. A gente mata esses 4 seres viventes. Tem uma voz lá dos 24 anciãos falando com a gente, Carlos. Uma voz do além, mas é o Exinaldo. Fala, Exinaldo! Poxa. Vamos ver. Opa! Será que o Exinaldo veio ou não vem? Não veio o Exinaldo. Continua aí, Rafa. Ó, tem uma pergunta aqui, ó, de por que Enoque não aparece na visão. Talvez Enoque apareça lá na transfiguração de Lucas 9, porque Enoque e Elias e Moisés ali... eu não entendi, Rafael. Você pode colocar aí pra gente por que Enoque não aparece em qual visão? Na É a visão de de Lucas. Apocalipse 4 ou Lá na de Lucas 9? Lá na de Lucas. Por que Enoque não aparece? Aparece Elias e Moisés, né? Ah, é na de Lucas. E aí, Carlos, responde aí pra gente. Ele não aparece lá justamente pela questão da representatividade, né? Então, o contexto ali era a lei e os profetas estavam ali representados, né? Elias e Moisés. Era assim que era chamado também, né? Ou melhor, Moisés e Elias, era assim que era chamada a lei e os profetas. Era todo o Antigo Testamento.
ok? Isso. E Aí, aqueles Elias, 24 anciãos, os 24 turnos do santuário, né, na minha perspectiva, representavam também, né, o todo do Israel que estava sendo ali, né, representado por esses anciãos. Então, esses 24 anciãos representam a gente, são os nossos representantes lá no céu, ok? excelente. Exatamente. Vamos lá. Tem mais um ponto também desses. Diz que Jesus levou consigo os cativeiros, né? Quando um rei no Antigo Testamento ele dominava um reino, ele conquistava um outro reino, ele levava consigo cativos, os príncipes, os melhores, como um troféu de guerra, dizendo que ele conquistou aquele reino. A gente vê isso lá no caso de Daniel e seus amigos, né? Eles são levados para a Babilônia como um troféu de guerra, como um troféu dos cativos. E aí isso poderia simbolizar muito bem também a questão de que Jesus veio a este mundo, venceu a morte e levou do reino da morte alguns consigo, para mostrar que ele foi o vencedor. Ele esteve no reino da morte, venceu e levou os cativos do reino da morte, que são esses seres lá, esses que ressuscitam aí. Isso poderia mostrar para a gente também. O que acontece é que Elias e Moisés e Enoque também, né? Eles foram, mas eles não foram como prêmio, porque ele não tinha vencido ainda, né? Uhum. Agora, os demais que ressuscitaram depois, né? Que foram então como cativos entre parênteses, né? Significa, entre aspas, aliás, significa justamente que foram recebidos como prêmio, né? Porque agora tá pago, né? O pecado deles foi de fato redimido pelo sangue de Cristo e ele pôde levar então consigo alguns dos santos. Muito bom. Carlos, para a gente passar para os seres viventes, só ler o texto aí em Apocalipse para a gente, Claro. dos seres viventes, que aí eu vou ler os outros de Isaías e Ezequiel. Leio de novo aqui para nós. Apocalipse capítulo 4, verso 5 em diante. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, são 7 espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Se a gente matar essa questão dos 4 seres viventes, a gente vai ver 2 visões do trono. 2 visões do trono. Primeiro a gente vai lá para o livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, a gente vai ler alguns versos aqui. Do verso 5 em diante. Aqui é uma visão do trono de Deus. Deixa eu só mudar aqui a versão da minha Bíblia, só um segundo. Verso 5 em diante diz assim: do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era essa. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Suas pernas eram direitas, e a planta de cujos pés era como de um bezerro e luzia como o brilho do bronze polido. Debaixo de suas asas tinham mãos de homens aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, e não se viravam quando iam, cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada um ser tinha 2 asas unidas, cada uma a outra, e as outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para sua frente, para onde o espírito havia de ir.
E aí vai continuando aí a visão desses 4 seres viventes, que a gente percebe que tem as mesmas características lá do livro de Apocalipse. Não sei nem se está aqui no nosso slide. Está aqui o simbolismo deles. Mas a gente tem também um outro texto, Carlos, que a gente pode ler lá de Isaías. Isaías capítulo 6. Você pode ler para a gente aí versos 1, 2 e 3, por favor? Desculpa que eu não estava no texto, mas já estou chegando lá. Tá. Isaías capítulo 6, versos 1 a 3. Isaías capítulo 6, verso 1 a 3. Está aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. As suas abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se movia a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Até que verso? Até o verso 3, onde viu os seres viventes. Fechou, então. Vamos lá. Vamos para as nossas explicações. O curioso é que em Ezequiel, capítulo 1, a próxima visão é a visão do trono das 4 rodas. Do trono das 4 rodas de fogo. E Isaías tem essa mesma visão desses 4 seres viventes que têm as mesmas características lá do livro da visão que João tem do livro de Apocalipse. Só que aí a gente viu 3 visões que falam da mesma coisa, mas a gente não viu uma indicação clara de quem são esses seres. Ezequiel dá uma indicação clara de quem são esses seres lá em Ezequiel capítulo 10. Esse texto não está aí no nosso slide, mas a gente vai ler agora. Ezequiel vai dizer para a gente quem são esses 4 seres viventes. Ezequiel capítulo 10. A gente vai ler do verso 18 em diante. Ezequiel capítulo 10, verso 18 em diante diz assim: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas, ou seja, pelo trono de Deus. Eles eram responsáveis por carregar isso. E pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, ou seja, lá o santuário do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Olha o verso 20. São esses os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e as semelhanças de mão de homens debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como a de rostos que eu vira junto ao rio Quebar, lá na visão do capítulo 1. E tinham o mesmo aspecto, e eram os mesmos seres, e cada qual andava para a sua frente. Ou seja, Ezequiel diz que esses 4 seres viventes, que ele vê no capítulo 1, que tem as mesmas características da visão do Apocalipse, ele diz, olha, esses são os seres viventes que vi lá, e eles são querubins. Eles são anjos de Deus, responsáveis por carregar o trono móvel lá do Senhor, aquele trono de rodas lá que Daniel vê e que Ezequiel vê com rodas de fogo. Ou seja, são anjos, anjos do Senhor, querubins. Ezequiel dá essa resposta de forma muito clara. E isso aí já é um indicativo muito grande lá para os 24 anciãos. Perfeito. Se os 24 anciãos fossem anjos, eles estariam incluídos aí dentro dessa classe. Não precisava distinguir mais um tipo de anjo. Mas não são anjos. Os anjos, eles são falados depois. Eles são os 4 seres viventes aí, que carregam o trono de Deus ao longo do seu santuário, lá do lugar santo para o lugar santíssimo, enfim. Muito bom, Rafa, muito bom. Esses são símbolos, né, que são utilizados, então, para a representação da divindade, né? Esses seres ali, eles estão exaltando a divindade, né, através dessa simbologia. Eles são os que são os seres mais próximos do trono de Deus, né? Então, esses 4 seres viventes são os seres mais próximos do trono, mais próximos de Deus.
E aqui diz, eles não têm descanso algum, ou seja, eles estão o tempo todo ali, né, diante do trono. Eles são responsáveis por levar o trono de Deus, né? Eles são aí acompanhados pelas rodas de fogo do trono. Onde eles estão, está o trono de Deus. Onde está o trono de Deus, estão as rodas de fogo se movendo, né? Quando o trono se move, os 24 anciãos se movem. Então, se imagina a visão que esses profetas tiveram de um trono, né, com abas, com anjos carregando, né, se movendo, o trono se movendo, com rodas de fogo, algo extraordinário. Essa é a razão, talvez, Rafa, porque a Arca da Aliança, que também representava o trono de Deus, ela precisava ser carregada com todo cuidado. Tinha todo um rito ali para se carregar a Arca da Aliança, né? E tinha que ser carregado pelas pessoas certas, né? Porque essas pessoas representavam também ali, né? Essa parte do santuário de Deus, onde está o trono de Deus. E, Carlos, tem umas coisas legais, aí depois desses indicativos legais eu vou passar aqui para duas perguntas interessantes aqui. Primeiro, a questão de todo o santuário ele era um simbolismo do próprio Cristo, né? E o capítulo 4 do livro de Apocalipse é um capítulo que fala sobre a entronização de Cristo no santuário, como o rei. Aí lá, a gente vai ver isso no capítulo 5. Ele é o leão da tribo de Judá, ele tem a coroa na mão, ele é aquele digno de receber o selo, o livro selado e abrir o selo. A gente vê isso como características de divindade, de reinado. E a gente vê que até esses seres, esses 4 seres viventes que ministram na presença do trono de Cristo de dia e de noite, eles têm representações do próprio Cristo das visões do santuário. A gente vê o rosto de leão, né? O leão representando a força, e o leão da tribo de Judá representando o principal, Jesus como sendo aquele representante de Judá, de todo Israel. A gente tem o rosto do novilho, né? O novilho ele era um dos animais que eram sacrificados por pecados também no santuário. A gente tem o rosto de homem como a humanidade de Deus, e a gente tem no Antigo Testamento a figura da águia como uma figura de proteção. O próprio Deus é chamado de águia, o próprio Jesus é chamado de águia em Deuteronômio 32, verso 11. O Salmo 91. Né? Sobre estende as suas asas sobre nós. Isso. Salmo 91, isso é legal também. Nas suas asas, é o símbolo da proteção, do cuidado de Deus. Isso. Então a gente tem o Deus Pai, né, sentado no trono, os 7 espíritos representando o Espírito Santo, e aí uma representação clara de Cristo também, mostrando a Trindade no livro do Apocalipse. Tem algumas perguntas aqui que seria legal, e a gente já está no nosso tempo, já são 22 horas e 4 minutos, a gente passou e nem percebeu. Mas vamos para essas 2 perguntas e talvez a gente possa... Faltam quantos slides? Acho que falta pouco, né? É isso aí. Só falta um slide. Beleza, só falta um slide e a gente termina. Apocalipse 4, 9 a 11, a criação de Deus. A gente vai já para isso aí também. Mas tem 2 perguntas aqui legais no chat. Se Lúcifer tinha essa posição como a posição desses anjos. A resposta é provavelmente. Lá em Ezequiel e Isaías, Lúcifer é chamado de como querubim cobridor. O querubim de guarda. Querubim de guarda, querubim cobridor. Que era exatamente a posição que Lúcifer exercia no céu, a posição desses querubins. Ele era um dos responsáveis. Aí você imagina aí a proximidade que ele tinha continuamente. Ele ministrava na presença de Deus, via a santidade de Deus todos os dias. Para a gente entender na Bíblia como a Bíblia, o pecado é chamado de o mistério da iniquidade, né? Porque não dá para entender isso aí. E a gente vê Lúcifer sendo retratado isso aí. São classes diferentes de anjos, a Bíblia mostra várias classes de anjos, né? Os serafins, os querubins, e cada um com seu papel lá no céu. E Lúcifer era um desses querubins, e para a gente ver que o pecado nasceu bem próximo do trono de Deus, né? É um mistério grandioso, Muito bom, Rafa. Podemos finalizar? Você vê se tem mais alguma pergunta aí para nós, enquanto eu vou finalizando aqui, tá bom? Você vê se... Eu sei que o nosso tempo já avançou, talvez. Já. Acho que os próximos versos a gente poderia deixar para a próxima aula. Tem só uma pergunta aqui, se era uma classe diferente, com mais poderes.
eu não diria nem mais poderes, mas funções diferentes. São diferentes. Eles Exato. tinham funções diferentes. Cada anjo tem sua função no céu, e a função dos querubins era ministrar na presença de Deus e levar o trono lá de um lugar para o outro. Não seria um poder diferente, mas uma função diferente desses anjos. Muito bom, Rafa. Bom, eu vou encerrar, viu, Rafa? Vou encerrar esse capítulo aqui, ó, falando rapidinho Sim. aqui dos últimos versos, né? O verso 9 até o verso 11, que faltou a gente ler aqui, então, né? Então diz aqui que quando esses seres viventes, eles davam, então, glória, honra, ação de graças lá diante do trono de Deus, né? Os 24 anciãos, então, eles se prostravam diante do trono, né? E eles proclamavam. O que eles proclamavam, então? Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, quando eles veem essa grandiosidade, né, de tudo que aparece ali diante do trono, né, de Deus, que representando toda a criação, todo o universo, todos os seres, né, que Deus criou, então eles louvam a Deus, dizendo, tu criastes todas as coisas vieram a existir por causa da sua vontade. Né? Deus é o grande Criador. Se Deus é o Criador, Deus é o grande Rei e soberano do universo. Se Ele é um Rei, Ele precisa de um reino. E aqui nós decidimos viver no reino de Deus. E somos seus príncipes, suas princesas. Somos convidados a sentar no seu trono e reinar com Ele. Né? Então, por isso os 24 anciãos aqui depõem as suas coroas. Eles têm coroas né, que foram redimidos, reinam com Cristo, né? E agora eles depõem as suas coroas diante daquele que é, de fato, o grande rei, né? O grande rei soberano que criou todas as coisas. Nós reinamos com Cristo? Reinamos porque ele nos confere o poder de reinar, né? Quando lá em Gênesis ele conferiu para Adão e Eva, né? Disse, olha, né? Vocês vão dominar sobre toda a terra. Ele deu domínio sobre toda a terra para eles. Deus compartilha o domínio, mas não a sua realeza. Por essa razão, as coroas são retiradas, dizendo, nós não somos reis soberanos, porque nós somos criados e o Senhor é o Criador. Essa é a diferença. Né? E aqui, Excelente. Rafa, queria só terminar dizendo que aqui fica o ponto do grande conflito. Lúcifer, ele quis se igualar ao Criador. Ele não depôs a sua coroa, né? Dizendo, eu sou aqui, né? Eu tenho uma função dada por Cristo pelo rei, né? Mas de ser um corregente, né? Ou melhor, de receber dele autoridade, né? Sobre outros seres. Mas em vez disso, ele quis tomar o lugar do Criador. Né? E por essa razão os seres aqui identificam, né? Tu és o Criador, somente tu que fez todas as coisas existirem foi por tua vontade. Então reconhecer Deus como Criador é o primeiro passo para que então todas as outras coisas possam fazer sentido dentro da fé cristã. Rafa. Meus amigos, encerro a aula de hoje com 2 spoilers. Primeiro, no capítulo 4, o motivo da adoração é por causa de Deus como Criador. No capítulo 5, o motivo vai ser outro, a gente vai ver no próximo capítulo. Mas guardem muito bem essa questão da criação, do reconhecimento de Deus como Criador. Ele já apareceu lá na carta Laodiceia, eles lembrando de Deus como Criador, na mensagem para os últimos dias. Agora os redimidos lembram de Deus como Criador. E em Apocalipse capítulo 14, capítulo 12, a gente vai ter isso de novo. Os últimos dias, a mensagem da criação em um contexto muito específico que a gente vai tratar só mais pra frente. Foi muito bom ter vocês com a gente hoje. Só responder uma pergunta, me perguntaram aqui no privado, onde é que está na Bíblia dizendo que Lúcifer era o querubim cobridor, o querubim da guarda.
você pode ir lá ler em Ezequiel capítulo 28, verso 14. Ezequiel capítulo 28, 14 é onde diz na Bíblia que Lúcifer era exercia essa função no céu. Meus amigos, já extrapolamos o nosso tempo. Ezequiel 28 também tem esse Ezequiel 28 aí vai falar toda essa história. Já extrapolamos o nosso tempo. Vamos orar para a gente encerrar nossa aula de hoje. Vamos lá, vamos orar. Yes. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, porque nós temos a certeza da salvação dada por Jesus Cristo. Nós te agradecemos porque o sacrifício de Cristo foi completo e ele foi ao céu levando os cativos, os primeiros cativos da morte. E em sua volta ele levará os restantes, todos aqueles que morreram crendo na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e terão parte da ressurreição, assim como ele ressuscitou também. Que a gente possa continuar todas as sextas aqui estudando sobre a criação, a salvação, os temas centrais do livro do Apocalipse, estudando principalmente sobre a pessoa de Jesus, que é a figura principal deste livro e de toda a Bíblia. Nos dê uma ótima noite, entregamos nossas vidas em tuas mãos, é tudo que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, uma boa noite a todos e até a próxima aula. Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu, Rafa. Valeu!